dentro do tempo, Roberto, está dentro do tempo. Calma, fica aí, tranquilo. Glória a Deus. Aniversário é assim, né, pastor? Tem que cumprimentar os irmãos. Tem que conversar, tem que olhar olho no olho. Né? Não é um entrar e sair, tem que conversar. Então, eu estou conhecendo os irmãos aqui, ó. O casal que chegou novo, a irmã lá, visitante. Então, a gente tem que... É uma festa de aniversário, hein? Vamos comungar nessa noite. Nós estamos aqui com o pastor Rogério, nosso amigo, irmão, reverendo, né? Ele é filho desta casa, e nós não poderíamos iniciar esses cultos de celebração sem que o nosso pastor Rogério pudesse ministrar a palavra conosco, né? Para nós aqui. Então, é uma alegria para nós, viu, pastor? É um encontro de gerações aqui, né? Glória a Deus, que o Senhor Deus possa te usar nessa noite, em nome de Jesus. Tenta suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Rogério, Pai, sua família, a sua casa que tem, ó Pai, dedicado as suas vidas em serviço do Senhor. E nessa noite eles escolheram estar aqui para servir ao Senhor e abençoar esta igreja. Nós queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da vida dele. Então usa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida dele, como o Senhor já tem ministrado. Ministra mais uma vez nossos corações, em nome de Jesus. Amém, querido? Fica à vontade. Viu? Fica do relógio. Não tem. Tem aqui? Umas 8h15. Alguém tem relógio para prestar para mim? Aqui, ó, deixa aqui, ó. Aí, pronto. Boa noite a todos, a paz. Senti muito honrado de ser convidado aqui na casa, onde eu faço parte dessa história. E ontem eu estive aqui e depois de muito e muito tempo, foi a primeira vez que eu senti à vontade nessa casa. Faz muito tempo que a gente saiu daqui, mas ontem eu senti à vontade em casa e hoje não é diferente. Então, cada dia que passa, eu sinto assim, mais próximo de vocês. Porque, querendo ou não, nós viemos aqui. Amém, igreja? 37 anos. Mas antes de eu falar do aniversário, eu quero fazer um parênteses aqui sobre o pastor que vai estar ministrando domingo que vem, o Wildinei. Esse pastor, quem indicou ele foi eu que indiquei. Se a minha palavra vale alguma coisa, se tiver que xingar alguém, xingue eu, não xingue o pastor Samuel. Amém, igreja? Conheço ele já faz um tempão, já faz uns 2 anos praticamente, eu tenho muito contato com ele. Ele tem um dom de cura. Talvez você vai achar assim, pastor, ele tem a palavra teológica. Não, ele não tem palavra teológica. E não, às vezes não é necessário uma palavra teológica. O necessário é ter a unção. O necessário é ter uma palavra fundamental. Uma palavra que tem essência. E ele tem dons. Se você quer ser curado, você precisa crer. Se você não crer, você não vai ser curado. Jesus chamou o Jerusalém de povo incrédulo. Então, se ficar incrédulo, você não vai vir curado. Ele esteve conosco o ano passado, pregou lá. E no meio da mensagem, ele simplesmente falou a palavra câncer. E essa palavra câncer, ela não é bem-vinda. Concorda comigo ou não? Concorda? E nós estamos numa cidade, lá em Santa Gertrude, eu estava numa cidade que é a mais poluída do Brasil, por causa do piso, argila. Então, esse índice desse tipo de enfermidade é muito grande. E o pastor não sabia disso, então essa palavra lá era expressamente proibida de falar. E o pastor começou a pregar e aí tocou essa mensagem porque é cura, vai falar sobre enfermidade e a enfermidade não tem como você fugir disso. E tinha uma irmã lá, quando falou essa palavra, ela houve um bloqueio. E ela não foi curada porque houve um bloqueio na vida dela. O pastor tem dom de cura, mas só cura se você crer. Então, se você está enfermo, se você conhece alguém que tem enfermidade e que crê, traga. Deu para entender? Creio, eu preciso acreditar, eu preciso crer. E aí sim Deus vai fazer o mover. E eu conheço ele já faz um tempo, tem muitos vídeos dele, e ele trabalha mesmo, ele fala, ele conversa, ele ora. Muitas pessoas às vezes caem no chão, enfim, não vou ficar falando. Mas assim, até hoje ele tem sido bênção. Não é possível que ele vai errar justo aqui. Assim falando, então venha nesse dia.
Vou falar para ele vir mais cedo, já falei para ele vir mais cedo, ele vai estar na minha casa, vai bater um papo lá, enfim. Então a igreja, 37 anos, muitos milagres já aconteceu aqui. Você acredita que muitos milagres aconteceu aqui? Muita resposta de oração já aconteceu nesse lugar. Essa igreja, ela pode modernizar como qualquer outra igreja. Tem que se modernizar, né? Colocado lá, Central de Ribeirão Preto. Nunca foi colocado Central. Isso aqui é novo. 4 anos, 5 anos, é novo. Se deu para entender onde vou chegar? As coisas mudam. Então a palavra Central. Porque a Central só era uma só, Campinas. E agora começou a desenvolver. Legal. Aí começa as janelas. Pintou a janela de preto. Agora vem a reforma, está reformando. Vai começar a reformar. A igreja, ela precisa ser reformada. Mas essa igreja tem uma essência que nada tira. Nada tira. Ela pode ser mudada, a estatura, ela pode mudar várias coisas que precisam ser mudado. Mas a essência que essa igreja tem não muda. Talvez você vai entender o que eu quero falar. Os louvores que foram tocados aqui são louvores realmente raízes dessa igreja. Muitos louvores que estão louvando hoje que são músicas, não são louvores. Talvez para algumas pessoas pode falar assim, ó, e essas músicas antigas? Não, são raízes, são raízes. Amém, igreja? Então pode ter trocado as cadeiras, era de madeira, agora é de plástico, tudo isso passa. Mas a raiz, a essência da igreja, ela não passa. E vai de geração de pais para os filhos. Então essa igreja, 37 anos, muitas orações foram respondidas. A minha oração foi respondida. O meu filho, Mateus, eu tenho 3 filhos. O meu filho, Mateus, eu entrei aqui com 8 meses. Meu filho tomava Gardenal, faixa preta. E nós oramos aqui nesse altar. E ele foi curado. Ele foi fazer um novo exame e foi constatado nada. E aí não precisou tomar Gardenal mais. O único que toma Gardenal em casa é o cachorro hoje. Mas ele nunca mais precisou tomar Gardenal. Então, uma das bênçãos, eu quero falar sobre isso. Talvez você fez alguma oração na tua vida e ainda não foi respondida. Você pode levantar a mão, pastor, tem uma oração ainda que não foi respondida? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem sabe hoje? Quem sabe esse ano? Então, sobre isso que eu quero falar nessa noite, um culto temático. Eu não gosto de pregar temático. Eu prego temático umas 2 ou 3 vezes no ano, mas Deus, quando Deus manda é para pregar temático, então vou pregar temático. Eu quero falar em algumas situações onde é o poder da oração. A essência do crente é oração. A igreja precisa entender o significado, o poder da oração. Quando você começar a entender a força que vocês têm, ou a força que nós temos, que é a oração, meu irmão, nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Eu quero começar falando assim que Deus responde a oração de um marido. Quem é marido aqui que a sua esposa está presente? Levanta a mão. Marido com a sua esposa. Tem poucos maridos aqui com a esposa presente, hein? Então eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Vamos lá, primeiro tópico. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Pararã, irmão de Labão, também arameu. Aí versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Você que está aqui, a tua esposa está presente, coloca a mão no ombro dela, por favor. Coloca a mão. O marido, coloca a mão. Vem cá bem, por favor, vem aqui. Vem aqui rapidinho, 2 segundos, vamos fazer uma oração aqui. Seu marido ora para a tua esposa. Qual é a necessidade da tua esposa? Começa a orar por ela nesse momento. Homem, abre a boca e começa a orar. Deus, coloca as tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece a necessidade da nossa esposa, Senhor. O Senhor conhece a necessidade da minha esposa, Senhor. Então eu lhe peço em nome do Senhor Jesus,
Só o Senhor pode fazer o milagre. Só o Senhor é Deus de todas as coisas, em nome de Jesus. Isaac aqui ficou, nós vamos falar daqui a pouco, 20 anos esperando o filho, 2 filhos. Interessante que ele teve um pai, né, Abraão, que Abraão ficou 25 anos esperando Isaac nascer. Isaac, ele cresceu ali no meio da família, entendendo e ouvindo algumas coisas. Ouvindo assim que 10 anos do seu pai casado, saiu com Agar, e teve Ismael. E aí depois esperou mais 15 anos para que o Isaac nascesse. Então esperou 15 anos. Isaac também, com certeza, ouviu que quando ele foi desmamado, houve uma festa na casa dele. E aí o irmão dele, Ismael, começou a rir. E houve uma briga na família. Quem já brigou na família? E aí foi expulso, e Ismael quase perde a vida. Então Isaac, ele nasceu, ele viveu algumas histórias. E ele viu que eu não posso falar o que o Isaac pensou. Porque se eu falar o que o Isaac pensou, eu estou sendo antibíblico. Mas eu posso imaginar que se fosse eu no lugar de Isaac, o que eu pensaria? Porque Isaac ficou 20 anos, nós vamos falar agora, vamos mostrar na Bíblia, porque 20 anos. Ele casou com 40 anos e teve filho com 60. E nesses 20 anos, e nada de filho. E aí o que acontece? O seu pai com 25 anos teve ele. Imagine o que deveria ter passado na cabeça desse moço. Se fosse eu pensaria muita coisa. Deus, será que eu vou ter que passar para a mesma sina do meu pai? Deus, por que meu pai passou por isso, eu tenho que passar? Deus, eu não mereço passar esse tipo de coisa. Sabe quando você bate um filme na mente? Sabe quando acontece alguma coisa e você pensa assim, nossa, eu já vi essa história? Deu para entender, igreja? Deu para entender, igreja? Imagino eu se fosse o Isaac, faria a mesma coisa. 20 anos esperando e nada de filho. E o pai foi 25 anos. Por que tem que esperar tanto assim? Será que o que eu fiz de errado? Será que é genético isso? Meus 2 tios morreu, né, dessa enfermidade, o câncer. Meu pai 2 anos atrás, ele operou. O ano passado eu operei do câncer de pele aqui. Passa um filme na cabeça da gente. Por que isso? E aí acontece, ele foi trabalhando, ele foi orando. Não mostra, a Bíblia não mostra a forma da oração dele, o modelo de oração. Mas Deus ouviu a oração dele. E aí muitas vezes passa um filme na nossa cabeça, por que isso? Eu tenho que passar por isso. Meu pai passou assim, meus irmãos passou assim, meu sobrinho passou assim. Eu não devo passar assim, eu não posso passar por isso. Eu não aguento mais passar para a mesma situação. A mesma luta. Tem assunto que você fala ou ouve, já dá um choque. Tem assunto que você não pode nem ouvir, velho. Não gosto nem de ouvir essa conversa. Porque quando eu ouço isso, eu lembro de muitas coisas. Isaac começou a orar ao Senhor 20 anos. Entenda, igreja, não desiste da sua oração. Começa a orar, começa a buscar. Pode demorar ano, pode ser que está tudo errado, pode ser que está tudo igual, pode ser que vai acontecer algo genético ou não, não sei. Mas se você começar a orar, Deus é Deus que pode todas as coisas. Eu repreendo algumas coisas na minha casa. Falei, Deus, isso eu não aceito na minha casa. Não importa, porque o sangue de Jesus foi quebrado toda a maldição. A gente não pode falar que foi genético, porque quem ficou estéril foi a Rebeca. E o pior é que o engraçado na Bíblia, talvez o pastor Samuel é mais inteligente que eu, biblicamente falando, talvez ele pode achar na Bíblia se tem algum homem estéril. Não tem homem estéril na Bíblia, só tem mulher. Se tem, a Bíblia não conta. Então não poderia ser genético. Mas será que é uma sina? Por que tem que acontecer comigo? Meu pai passou por isso, eu não quero passar por isso. Talvez você não queira passar para a mesma situação que na sua família vem passando. E ele começou a orar e começou a orar. Então, meu irmão, começa a orar para a tua família. Começa a orar para o teu filho. O meu sobrinho é assim, meu filho não vai ser assim. Não, começa a repreender, começa a colocar as mãos. Deus, eu sou seu filho. Isaac é o filho da promessa. Isaac não estava debaixo da promessa, ele era o filho da promessa. E ele falou assim, Deus,
O Senhor me trouxe nesse mundo para procriar, Senhor. O Senhor cuida. Deus tem que cuidar de você. Toda maldição foi quebrada pelo sangue de Jesus. Quando você aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, toda maldição foi quebrada. Então ore, porque essa igreja é também uma igreja de milagre. Muitas respostas de oração ocorreu aqui. Nem todas foram respondidas, mas será respondida. Entenda isso, igreja. Entenda isso. Isaac com 100 anos, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, 25 anos esperando, mas nasceu. Não importa quanto tempo você está orando, não importa quanto tempo você está orando. Eu posso contar aqui alguns casos aqui tranquilo. Eu posso contar um caso de uma mãe, uma esposa estava esperando seu marido 20 anos esperando, Dona Márcia. 20 anos esperando o marido para a igreja. O marido é católico e era firme da igreja, firme da igreja, firme da igreja. E ela orava todo dia. Chegou um dia, domingo de manhã, ele entrou na igreja. Ele entrou, ficou um ano na igreja, só na escola dominical. Depois ele converteu, virou o meu amigo particular. Uma outra esposa, o marido deixava na porta da igreja e pegava. Na porta da igreja pegava mais de 15 anos. Chegou um dia, e ele orando. Chegou um dia, ele entrou, nunca mais saiu. Duas mães oravam pelas filhas. Eu fiquei orando 12 anos. 12 anos para as filhas. Pastor, minha filha veio do Senhor. Elas desviaram, porque casou, desviou. E nós oramos 12 anos. Esse ano, as duas estão na igreja. Não desista da oração. Crê, eu estava uma vez lá em Santa Alegria orando, uma mãe, uma esposa queria ser mãe, nada de ter filho, nada. A primeira experiência que eu tive sobre oração, nós começamos a orar. 40 dias depois, ela liga, pastor, estou grávida. Agora tem 2 filhos. Estava em Baté, tinha uma moça, que ela não descia para ela. Deu para entender, igreja? Menina nova, 20 anos, não descia para ela. Nós oramos, e foi instantâneo, que sujou toda a calça no culto. Se eu começar a contar a história aqui, eu vou começar até amanhã, meu irmão. Porque Deus tem dado experiência de oração. Experiência de oração. Não ore. Uma senhora de 70 anos, não dormia à noite, ela não conseguia dormir à noite de jeito nenhum. E não deixava eu dormir. E aí chegou um dia, eu falei para Deus, Deus mostra, e Deus me revelou. Deus falou assim, na casa dela tem uma planta. Eu falei, Deus, eu não vou falar de planta, não tem como falar de planta. Deus falou assim, ela vai falar o seguinte, na casa dela está cheirando cigarro, e nunca na casa dela alguém entrou fumando. E um dia na minha casa, ela falou assim, pastor, agora para piorar na minha casa está cheiro de cigarro. Fomos lá, pegamos o vaso, coloquei no carro. Quando eu voltei, essa mulher estava endemoniada. Aí juntou eu, a Zilane e o marido dela, era deitada, ela se levantou igual exorcista, igualzinho. Joguei a planta fora, fui para minha casa, o caminhão quase pegou nós. Então, Deus mostra. Eu estava orando, uma criança de 5 anos, a mãe não aguentava mais, pegamos essa criança, levei no quartinho, nós oramos, essa criança de 5 anos, ela recebeu um enxu igual gente grande. Ela entortou o braço igual gente grande. Semana passada eu estava em Santa Alegria. Estava lá conversando com a mãe. Aí nós conversamos, o marido foi dormir mais cedo, porque o marido é padeiro e acorda cedo. Ele foi dormir no quarto dele, uma casa com 3 quartos. E o menino, o filho, ele tem um filho, o filho foi dormir na sala. Da sala na cozinha é um espaço grande. E nós estávamos conversando, e a mãe fala assim, o meu filho dorme com o meu pai, com o marido dela, e tanto eu como o nosso marido, tem dó de falar para o menino não dormir na cama e deixar nós dois dormir. Eu falei, está errado, está fazendo, não faça isso, você está ensinando errado o seu filho. Seu filho tem 8 anos, como é que dorme com o marido e você dorme? Pastor, falei, vamos orar aqui, falei, Deus, coloca as tuas mãos em nome de Jesus. Não deu 15 minutos, nós ia dormir. A mãe pegou o menino está deitado na sala, no sofá, acordou, filho, vai dormir na cama lá. O filho falou assim, mãe, dorme você no quarto com o papai, eu quero dormir sozinho hoje. Coisa de 5 minutos, irmão.
Poder da oração. Poder da oração. Então você crê no poder da oração. Eu poderia contar outra história aqui, mas eu tenho que focar na palavra aqui. Em nome de Jesus. E aí a resposta de oração acontece. E aí Deus manda a benção dobrada, porque Deus sempre manda o dobro. Deus manda sempre mais do que nós merecemos. Deus envia, a promessa de Deus é muito maior do que nós merecemos. E aí Deus envia, não um filho, mas 2 filhos. Não, Deus não envia 2 filhos, Deus envia 2 nações. 2. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Deixa eu empolgar aqui, vou até amanhã. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão no seu ventre. Já dentro da sua estranha, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao Senhor. Servirá o mais novo. Esaú e Jacó. 2 filhos de Rebeca. 2 nações. Irmão, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus dá muito mais do que nós merecemos. Deus dá muito mais do que nós merecemos. Meu pai ficou doente. Sexta-feira agora, ficou doente. Desmaiou, ficou doente. Aí levei para o hospital. Aí foi diagnosticado na hora, pneumonia. E aí ficou lá, no meio-dia, 1h30. Falei, vai ter que internar. Só que ele estava no hospital, não lembro o hospital que é. Foi transferido lá para o São Francisco. Falei, tem que internar, tem que tomar antibiótico, 7 dias internado. Falei, Deus me livre, porque vai sobrar para mim. Eu vou ter que ficar à tarde, de manhã e à noite. Eu comecei a orar, montei nesse carro. Enquanto meu pai foi diagnosticado, tinha que ficar internado durante 7 dias. Ponto. Aí veio a ambulância, pegou meu pai e levou até no hospital. E eu montei no meu carro orando. Falei, Deus, coloca as tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da libertação, o Senhor é o Deus da restauração, Senhor. Meu pai, não deixe meu pai ficar internado 7 dias, Senhor. Chegando lá, meu pai deitou na maca, veio outro médico, olhou e falou, mas o que está acontecendo aqui? Mas você não tem nada, Sr. João. Sr. João, você não tem nada. Eu falei, então ele pode ir para casa? Ele pode ir para casa. Só que desde que ele venha todo dia cedo aqui, tomar o remédio, que é o antibiótico. Aí todo dia eu levo cedo, 1 hora, antibiótico vem. Para quem ia ficar internado 7 dias, para quem o médico falou que tem que internar às pressas, coisa de meia hora depois, o médico faz exame e fala que não está entendendo. Se não é Deus que está nesse negócio, quem que é então? Se não é o poder da oração, o que é então? 37 anos tem igreja. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar. Histórias reais. E Gênesis, para nós terminarmos esse tópico, Gênesis capítulo 25, versículo 26. Depois saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que era o nome de Jacó. E tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Então ele casou com 40 e teve filho com 60. 20 anos esperando. Talvez você esteja esperando a bênção do Senhor há muitos anos, mas tenha certeza que Deus está no controle. Vamos continuar? Então Deus responde a oração de um pai. Agora Deus responde a oração de um opressor. Pessoas oprimidas. Você está passando por lutas aí? Você está passando por injustiça aí? Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor, de fato tenho visto, Deus falando, a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quando eles estão sofrendo por causa disso, desci para livrá-los das mãos do egípcio. E tiraram daqui para uma terra boa, farta, onde tem maná, leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tendo visto que o egípcio o oprime.
430 anos. Um fala 400, outros falam 420, outros 430 anos, o povo de Israel ficou escravizado. Por que eles ficaram escravizados no Egito? Porque era um povo bipolar. Pensa num povo bipolar, essa primeira geração de Israel. No entanto que essa geração, eles saíram do Egito, mas morreram no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto e morreram. Uma nova geração do deserto que entrou na terra prometida. Era um povo que esqueceu Deus, abandonou Deus, começou a adorar os outros deuses, começaram a arrumar outras, se casar com o egípcio, perder a noção do que é realmente ser adorador. Meu irmão, não brincamos com Deus. Quando nós brincamos de Deus, Deus nos faz de fantoche. Ah, pastor, Deus fez Faraó de fantoche. Porque Faraó achou que era o rei. Deus não permitiu que Faraó liberasse a saída do povo para adorar os 3 dias. Foi Deus que não liberou, não foi Faraó. Faraó, coração duro, só você ler a Bíblia. Mas Deus não permitiu. Até na última praga, Deus ainda não permitiu. E aí depois Deus fez o coração de Faraó ir lá matar o povo de Israel. E aí eles morreram tudo no Mar Vermelho. E a Bíblia não diz se Faraó morreu ou não morreu. Mas não brinque com Deus. Enquanto esse povo estava brincando com Deus, ele estava sendo oprimido, ele estava sendo sofrido, ele estava sendo humilhado. É isso. Você já viu crente desviado? Aonde, que ponto que chega? Você conhece algum crente desviado, que ponto que ele chega? Conhece? E no deserto eles murmuraram tanto que eles morreram no deserto. Era um povo bipolar. Quando tinha água amarga eles reclamavam, quando tinha água doce gostavam, quando tinha o maná adoravam, no outro dia murmuravam. Era um povo bipolar. Mas quando eles resolveram buscar Deus, quando eles resolveram se entregar a Deus, quando eles resolveram se quebrantar, Deus ouviu. Deus ouve. Deus ouve a oração do quebrantado. Então não adianta você, nós queremos bater de frente com Deus. As coisas não são do meu jeito. As coisas não são do teu jeito. As coisas não são do jeito da Nazareno. A Nazareno pode ter 50 anos. Se não for do jeito de Deus, nunca vai ser a igreja do Senhor. E esse povo morreu no deserto. O interessante é que demorou 40 anos. O povo ficou 40 anos no deserto para pisar na terra prometida, não é isso? Outro episódio, na outra Bíblia, em José, quando José foi o governador do Egito, os irmãos de José foi até José para pegar comida. Lembra que foi 2 vezes? Estava em Canaã. Canaã, deserto, Egito. Sabe quanto demorou? 40 dias. Essa conta não bate, meu irmão. Como é que de Canaã você passa para o deserto e passa para o Egito, dá 40 dias? E do deserto que você está no meio do caminho, é 40 anos. Você entendeu que para ir tanto quilômetro para voltar, é igual, é 40 dias. Essa viagem era de 40 dias, não era de 40 anos. Mas quando eles resolveram orar, quando eles resolveram ser crente de verdade, Deus começou a agir. E quando o povo de Deus começa a entender o significado, a essência do cristianismo, o que é realmente ser crente, é jejuar, orar, buscar Deus, se arrepender dos seus pecados, novo nascimento. Deus ouve, irmão. Deus ouve a oração de um justo. Mas Deus não ouve oração de murmuradores. Deus não ouve oração de incrédulos. Mas Deus ouve a oração dos seus. Deu para entender, igreja? O sofrimento foi embora.
Por isso desci para livrar-os das mãos do Egito e tiraram daqui para levar uma terra boa, farta, onde tem maná, leite e mel. Deus quer tirar você, meu irmão, de situações complicadas. Deus quer tirar você do pecado como já tirou. Ele quer me tirar do pecado como já tirou, como Deus já nos tirou das trevas. Porque nós éramos das trevas, hoje nós somos da luz. E Ele vai continuar tirando, Ele vai continuar tirando. O papel dele é tirar nós. Meu irmão, santificamos, buscamos a Deus todos os dias. Mas eu sei que tem dia difícil, tem dia que a gente fica revoltado, tem dia realmente eu fico revoltado, imagine vocês também, qual que é o problema de ser revoltado da vida? Mas entenda, até que ponto nós podemos chegar. Muitas bênçãos estão sendo impedidas por causa de murmuração. Deus conhece a sua opressão, Deus conhece a sua luta, Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece a sua necessidade. Basta você falar assim: Deus, perdoa os meus pecados. Deus responde à oração de intercessão. Deus responde. Atos capítulo 12, versículo 5. Pode mais uns 10 minutos? A igreja segura mais 10 minutos aí? Ixi, não senti firmeza não. A igreja segura mais 10 minutos aí não? Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Para nós adiantarmos, olha lá no versículo 11 e versículo 12. Pedro aqui estava preso, você conhece a mensagem. Herodes tinha matado Tiago, tinha aprisionado alguns homens de Deus, e estava esperando a Páscoa passar, para querer matar realmente Pedro. E a igreja sabia disso, Pedro não saía vivo dali. Aí o anjo apareceu, falou: Pedro, se veste, coloca a sandália, vem. E aí tinha 4 guaridas de quatro soldados, foi quebrado, as cadeias foi quebradas, a algema foi caído, e Pedro saiu, porque a oração de intercessão. E lá no versículo 11, então Pedro caiu em si e disse: agora sei que nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa da Maria, a mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Irmão, a casa da Dona Maria tem oração. Na tua casa tem oração. Na casa de Pedro tem oração, na casa de Sebastião tem oração, na sua casa tem oração. Os teus filhos veem você orar, os teus vizinhos veem você orar. Eu estava saindo do condomínio agora, estava saindo, uma senhora brecou, eu agi. Ela nem sabe meu nome, mas pedi oração. E ali as irmãs estavam orando, e você conhece a mensagem? E Pedro foi lá na casa, bateu na porta, e a serva falou assim: será que é Pedro? E às vezes você ora, e as bênçãos acontecem, e você não acredita. Foi exatamente o que aconteceu. E Pedro bateu de novo 2 vezes. Vocês não estavam orando por mim? Eu estou aqui, eu sou resposta de oração. Ah, mas será que é Pedro? Será que é o anjo? Não, é Pedro. Meu irmão, toda as orações suas será respondida. Não se assuste, porque toda oração sua será respondida. O mal do crente é que ele duvida dele mesmo. O mal do crente é que ele duvida da oração. O mal do cristão, muitas vezes, ele não acredita. Ah, eu não acredito mais em oração, não. Eu não acredito mais em cura. Ah, eu não acredito mais em libertação. Eu não acredito mais nisso. Eu cheguei em Santa Gertrudes 12 anos atrás, uma senhora chegou em mim e falou assim: pastor, eu não confio mais em pastor. Eu falei: filha, eu também não confio mais em ovelha, então está tudo certo. Está tudo certinho. Deus ouve a oração dos quebrantados.
Jonas capítulo 2, versículo 2. No meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Davi fala em Salmos capítulo 18, versículo 6. Na minha aflição eu clamei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz. O grupo de louvor que quiser subir, pode subir. Do meu grito chegou a sua presença. Raquel fala em Gênesis capítulo 30, versículo 22 e 23. Então Deus lembrou de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e tornou-se fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deus lembrou de Raquel. Deus está lembrando de você nessa noite, meu irmão. É você, é eu, é nós que esquecemos de Deus. É nós que esquecemos às vezes que nós somos cristãos. Mas Deus, Ele tem uma aliança com você. Deus nunca esqueceu você. Deus morreu por mim e por você. Deus morreu por nós naquela cruz. E para a gente finalizar, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andei ansiosos por coisa alguma. Vamos falar junto? Não andei ansiosos por coisas algumas. Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. As pessoas, cadê o grupo de louvor? Não está aqui ainda? Aê! Ansiedade. Fique em pé em nome de Jesus. A ansiedade está acabando. Onde você estava, João Pedro? Vamos orar em nome de Jesus? Como você veio hoje? Como você está aqui? Pastor, talvez você pense em desistir. Talvez você pense em mudar de igreja. Meu irmão, você pode mudar de igreja, você pode mudar de casamento, você pode mudar de denominação. O problema muitas vezes está em nós. Eu falei esses dias, eu sou tipo de um homem só. Eu sou homem de um só marido, de uma só esposa. Eu sou homem só de uma só esposa. Eu sou homem de um só time, Botafogo aqui de Ribeirão Preto. E eu sou homem só de uma denominação nazarena. E sou homem de um único Deus, é o Deus da Trindade. Não negocio. Você vai negociar? Qual é o seu pedido de oração? Qual é a sua luta? Vem para frente em nome de Jesus. Pastor Samuel vai estar orando nessa noite. Se você tem um pedido de oração, pastor, eu tenho uma necessidade, pastor. Eu acredito que esse ano as coisas vão acontecer na minha vida. As coisas vão acontecer na minha vida. Seja uma oração intercessória, seja uma oração de cura, seja uma oração de opressão. Eu não sei qual é a sua luta, irmão. Talvez você venha passando por lutas, talvez você venha passando por batalhas, talvez você ache que você não vai conseguir mais. Meu irmão, o que está acontecendo de suicídio dentro da igreja? Pastores se suicidando, ovelhas se desviando, meu irmão. Não está aguentando mais a opressão todo dia, porque o diabo ele veio realmente para matar, destruir cada um de nós, todos os cristãos. O diabo ele não quer o mundão, ele quer eu, ele quer você, irmão. Essa igreja aqui é uma igreja raiz, 37 anos. Entende, igreja? Se você crê que Deus vai fazer o milagre, Ele vai fazer o milagre, irmão. Ele vai fazer o milagre na tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Mas como Jesus disse, na tua fé te curou. É a tua fé. A tua fé. Vamos orar, pastor Samuel? Você me ajuda? Então, baseado na tua fé nessa noite, seja em qual área for, Deus vai operar um milagre na tua vida. E você vai testemunhar. Em nome de Jesus. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei.
ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E esta canção te entrega a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua
Senhor. Oh, Senhor, Pai. Oh, Senhor Deus. Oh, Senhor, Pai. Oh, Pai, que haja o poder nessa noite. Que o poder do Espírito Santo esteja nesse lugar. Oh, Senhor Deus. Clame a Ele, ore, busque, que Deus está trabalhando na tua vida. Oh, Senhor. Oh, Pai, que haja cura nessa noite, meu Pai. Todo tipo de doença vai embora, Senhor. Toda tristeza vai embora, Senhor. Toda angústia vai embora, Senhor. Toda decepção vai embora, Senhor. Oh, Senhor, opera, meu Pai, o milagre aqui nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, Pai. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Pai. Oh, adora, igreja. Enquanto você está adorando, Deus está ouvindo, Senhor. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando na tua vida. Oh, Senhor. Oh, Pai. É Ele. Opera o milagre nessa noite, Senhor. Opera o milagre nessa noite, Pai. Mostra já com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Oh, Senhor, Pai. Oh, Senhor. O Senhor já morreu por nós naquela cruz, Senhor. Você pode abraçar um outro, meu irmão. Dá um abraço no outro para o pessoal aqui. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço, irmão. Dá um abraço nele. Dá um abraço. Crê que você foi curado nessa noite. Crê que a mão de Deus passou sobre a tua vida nessa noite. Você pode voltar no seu lugar, mas adorando o Senhor. Você pode voltar no seu lugar, mas adorando o Senhor. É dentro de você nessa noite que Ele vai entrar. Deus está entrando na tua vida, meu irmão. Ele está mexendo com a sua estrutura nessa noite. Oh, Senhor, meu Pai. É adoração, Senhor. Não é religiosidade, mas é adoração, Senhor. É adoração, Senhor. É adoração, Senhor. Oh, Senhor, Pai. A igreja orando, Senhor. A igreja orando, Senhor. E nós estamos aqui orando. Nós estamos aqui buscando, Senhor. Oh, Senhor. Que haja milagres. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor, Pai. Oh, Senhor. Ele cresça. Escute, igreja. Eu hábito de fechar na igreja, ficar na igreja. Eu tenho o hábito de fechar, ficar dentro da igreja. Às vezes 30 dias, às vezes uma semana. Às vezes de sexta para domingo. A gente ora, a gente jejua. Em uma ocasião, tinha uma pessoa na cozinha, uma menina nova, casada, recém-casada. E eu falei com ela só, Deus me falou que vai acontecer algo na tua vida. Ela já falou assim, pastor, já sei que é um aumento de serviço, você que está falando, irmão. Mas vai acontecer algo na tua vida que na tua família nunca fizeram. Vocês vão orar como nunca vocês oraram antes, porque Deus permite lutas nas nossas vidas para nós aprender a orar, meu irmão. Essa irmã foi tirar uma verruguinha. Vamos tirar uma verruguinha. E foi no médico, tirou. E aí foi lá no consultório. No ir no consultório, ela tropeçou, pum, caiu no chão. Ela desmaiou, ficou ali mesmo, internada. A família dela ficou de joelho na porta da igreja, orando como nunca. Na porta do hospital, orando como nunca. Essa moça ficou no UTI 2 dias. Ela saiu do UTI e ficou 6 meses sem sentir o paladar nenhum.
muitas vezes Deus faz isso, nos dá lutas, para a gente começar a orar. Queria chamar aqui o pastor Samuel e a pastora Andréia, né? A família toda, né? Essa semana eles fizeram aniversário de casamento. Dia 30, vai ser dia 30. Igreja, em Santas Gertrudes, muitas das vezes, eles não faziam festa de aniversário para mim e tal. E eu falava assim, eu não quero festa de aniversário. Eu quero fidelidade com os irmãos. O maior presente que um pastor pode ganhar é a fidelidade dos irmãos. Vamos orar pelo pastor, vamos orar nas nossas mãos. Um casamento abençoado, na qual eu sou padrinho no casamento deles. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, Pai, abençoa esse casal. Abençoa aqui o pastor Samuel, Andréia, os filhos. Estão completando mais um ano de vida. E que eles são exemplos e continuam sendo exemplo na área familiar, Senhor. Em todas as áreas, na verdade. Mas nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria chamar a Gislane, pastora Gislane também aqui na frente. O aniversário de casamento é nosso, mas o presente é dos irmãos, amém? Nós queremos agradecer como igreja, agradecer pelo serviço, pela palavra, pela humildade e bondade de vocês sobre nossa igreja. Presente nosso para vocês, amém? O aniversário é nosso, mas o presente é dos irmãos que veio nos abençoar, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles também. Pai, nós queremos te agradecer. A bênção que Ele derramou sobre nós aqui nessa noite, nós queremos derramar sobre a vida deles em nome de Jesus, ó Pai, em dobro, 100 vezes mais, ó Pai. Tudo que eles têm dedicado na Tua obra, ó Pai, tem derramado as suas vidas no altar, que o Senhor possa responder, ó Pai, com fogo e glória na vida deles, na família deles, no ministério deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, queridão? Amém, glória a Deus. Nós estamos cessando, mas eu queria que você não saísse daqui nessa noite sem cumprimentar pelo menos 30 irmãos. Dá a paz do Senhor para ele, uma semana de vitória, amém? Então, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar e abençoar e finalizar este culto. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor tem nos incentivado, o Senhor tem nos direcionado através de muitas palavras, e essa mais uma, Pai, para a oração. O caminho é a oração. Que o Senhor possa despertar a Tua igreja para a oração, Pai, em nome de Jesus. E nesta semana, Pai, nós fazemos, ó Pai, um compromisso com o Senhor de orar mais do que nós já oramos, de jejuar esta semana, para que o Senhor, Pai, continue a mover neste lugar, com Teus sinais, com Teus prodígios, com milagres sobre este lugar, Pai. Eu abençoo a vida de cada irmão aqui nessa noite, cada família, Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja conosco, e as doces consolações do Espírito, de agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abraço seu irmão, dê a paz do Senhor. Estamos cessados. Aos visitantes, eu quero dar um abraço em você. Por favor, não vá embora sem me cumprimentar.